E aí, pessoal? Belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Na aula de hoje, gênero crônica. Então a crônica, ela vai relatar o dia a dia das pessoas. Ela vai relatar como as pessoas, trabalham e fazem e vivem e tem os acontecimentos dentro de um determinado acontecimento. Então a crônica, ela pode ter vários vieses. Ela pode fazer uma crítica, ela pode vir e trazer um conhecimento, ela pode vir e relatar um pensamento viajado da pessoa. Como assim viajado, professor? Simples. A pessoa pode, fazer uma crônica do mundo dela. Vou usar um exemplo aqui que eu vou me arrepender amargamente. Mas a pessoa pode estar dentro do Fortnite. A crônica de quem vive no Fortnite. Ele estava andando pela ilha, e mesmo estando com os brothers dele, ele não gostava muito. Os caras não davam muita atenção, mesmo depois de pular do ônibus, e cair na ilha, lá. Vejam, eu peguei algo ficcional e comecei a fazer um relato verdadeiro do que está lá. Das experiências que ele tem lá dentro do jogo. Lá dentro, quando ele está fazendo o relacionamento dele com os amigos. A maneira com que ele trabalha, a maneira com que ele se relaciona com essas pessoas, a maneira com que eles vão trazer esses assuntos. Tudo isso já com a gente contando com a importância desses fatos, certo? Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem que ter em mente? A crônica, ela narra fatos do dia a dia. Ela é atual, sim, porém ela pode representar um acontecimento de um lugar fictício. Que lugar fictício, por exemplo? Nárnia. Já ouviram falar das crônicas de Nárnia? As crônicas de Nárnia. Nárnia existe? Eu acredito que não. Se pá existe, não sei. Mas lá em Nárnia, as crônicas de Nárnia contam como era a vida lá em Nárnia. Como eram os acontecimentos lá em Nárnia. Então isso acaba sendo mais simples, acaba sendo mais fácil. Belezinha? A gente tem que ter em mente isso, sempre. A crônica é eu conversando com o leitor. Vejam, em alguns momentos eu não posso no meu texto conversar com você. Eu não posso colocar, eu acho que tal pessoa tem que ser de tal jeito. Não, eu coloco que a pessoa precisa, eu posso colocar, caro leitor, você precisa entender que é difícil para que eu consiga me expressar. A crônica, ela permite isso. Então, o que torna a crônica, entre os gêneros literários, um dos mais gostosos. Por quê? A gente foge daquele rigor literário que existe, que o texto tem que ter, tem que ser em terceira pessoa, que a gente tem que tomar um cuidadinho. A gente foge daquela ideia da redação. Vocês já estão entrando numa fase em que a redação é introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem que ter não sei quantas linhas disso, não sei quantas linhas daquilo. Por que a gente já faz isso? A crônica, ela permite você respirar. Você pode fazer ela da maneira que você quiser. É difícil, lógico, a gente conseguir conversar sobre, mas ainda assim é importante que nós tenhamos a liberdade de conversar dessa maneira. Beleza? Então, vamos lá? A crônica é um gênero que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fato cotidiano de linguagem literária conotativa. Opa, o que é conotação e denotação? Conotação é o sentido figurado. Então, por exemplo, quando você, você menina, você fala, ai amiga, olha que gato, amiga. Ele é um gato mesmo? Você está apontando um gato? Passando na rua? Não. Você está apontando um menino que você achou bonito, A não ser que ele, seja peludo, tenha cauda, esse tipo de coisa, Então, pode ser que seja. Mas até então, o gato que você está falando, quer dizer que ele é bonito, que ele é charmoso, porque o gato, ele tem um jeito de andar, Então, a gente consegue ter isso. Isso é um sentido figurado. Conotação é o sentido figurado. Denotação é o sentido literal. Quer decorar isso? D de dicionário. Denotação tem D de dicionário. No dicionário tem o sentido literal. Se você fala que o menino é um gato no sentido literal, significa que ele é o animal gato.
Se você fala que ele é um gato no sentido conotativo, significa que ele, né, é um boy magia, certo? A origem da palavra crônica é grega e vem de Cronos, tempo, né? E por isso, uma das características desse tipo de texto é o caráter contemporâneo, ou seja, a gente vai trazer esse caráter para agora. Professor, mas e as crônicas de Nárnia? Nós estamos fazendo um relato lá de Nárnia, entendeu? Por isso que a gente tem que ter esses cuidados, né? Lá a gente pode trazer da contemporaneidade de Nárnia. A crônica ela é sempre de acontecimentos atuais. Se eu disser que em Nárnia, que é um mundo inventado, o tempo atual seria a nossa era medieval, eu poderia falar disso lá, certo? Então nós determinamos enquanto criadores qual vai ser o tempo. Lógico, na vida real, se eu for querer fazer uma crônica sobre hoje, eu provavelmente ia falar sobre a pandemia que está tendo. Se eu falar sobre essa pandemia, aí sim, nós vamos ter essa diferença. Então a gente precisa ter esse cuidado, certo? A crônica pode receber diferentes classificações. A lírica, em que o autor relata com nostalgia ou sentimentalismo, e a humorística, em que o autor faz graça e cotidiano. Então a lírica, lembrem-se de lira, lembra-se da lira? Né? Pensa no anjinho, naquele anjinho que você tem com a lira, que ele fica lá. Os gregos, quando eles faziam os poemas, eles usavam a lira. Essa lira fazia com que os poemas fossem musicados, os poemas fossem cantados, eles tinham essa liberdade de ver como as coisas estavam indo, belezinha? Então, o lírico, o sentimentalismo, o nostálgico, vejo com saudade como as coisas eram melhor na minha infância. Tem uma diferença entre eu, que tenho 33 anos, falar isso, e vocês que estão aí na casa dos 11, 12 anos falar, eu tenho saudade da infância. 2 anos atrás. Viu como é diferente você já falar da sua infância e eu já falar da minha infância? Então, se eu faço uma crônica nostálgica com sentimentalismo, eu vou dizer, porque agora as coisas são desse jeito, porque quando eu era mais novo, né, nós corríamos pelo parque, blá, 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 aquele papo de velho que vocês já estão acostumados a ver, certo? E aqui faz a graça com o cotidiano. De novo, durante essa época de pandemia, eu poderia fazer graça por ter que estar em casa sempre. Então, eu sou uma pessoa que não gosta de sair de casa. Então, as pessoas são obrigadas a ficar em casa. Muita gente está sofrendo, mas eu não. Por quê? Porque eu já era uma pessoa caseira de qualquer jeito. Isso que eu estou fazendo sátira com o isolamento. Não estou fazendo sátira com as vidas que se perderam. Porque isso daí nem adianta querer fazer humor. Mas eu posso fazer uma reflexão. A crônica também vai ter essa característica. Né? A crônica é ensaio em que o cronista ironicamente tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. Então aonde que eu vou colocar essa crítica? Nas relações políticas, relações povo e seus líderes políticos, como que é a interação, como que o povo vive com as decisões, o povo é contra, o povo é a favor. Eu posso fazer uma crônica sobre isso, uma reflexão sobre, né? A filosofia, a reflexão a partir de um fato ou de um evento. Vejam, vou pegar um evento que não é polêmico e deixa... Né, ele é polêmico pelo tamanho que ele foi, mas há um consenso entre todo mundo, né? Brumadinho, que aconteceu no início do ano passado, de 2019. Então, Brumadinho rompeu a barragem e destruiu a cidade, matando lá 200 e poucas pessoas. Né? Foi um erro de cálculo deles que estavam mantendo uma barragem por muito tempo e aquilo ali já estava dando risco e viram uma série de irregularidades que um monte de gente deixou passar. Então eu posso fazer uma crônica criticando isso, sendo uma crítica ao acontecimento com isso, ao acontecimento social desse tipo de poder, certo? Né? A característica da crônica, ela é um gênero discursivo e mescla a tipologia narrativa, onde você vai contando o que acontece com trechos reflexivos, em alguns casos argumentativos,
Trechos reflexivos, aonde você vai levar a pessoa, o leitor, à reflexão. Você vai fazer com que ele reflita sobre aquele determinado assunto. E a argumentação, para você levar alguém à reflexão, você precisa ter bons argumentos. Quando que você ganha uma discussão? Quando a sua argumentação é boa. Se a sua argumentação não for boa, infelizmente você não vai conseguir ganhar essa discussão, certo? Né? A linguagem da crônica costuma ser leve, marcada por coloquialidade não rara. Cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. Veja, pessoal, a crônica, ela é para todo mundo. Ela tem que ser entendida. Ela é uma linguagem da vida, né? Você está falando para todos. Desde a pessoa que tem, né, um estudo muito básico, né, ou até um estudo, quando eu digo básico, o básico mesmo, sabe ler alguma coisa. Até a pessoa que tem o mestrado, que tem o doutorado. A crônica, ela vai ter essa característica. Nós vamos ter que levar as pessoas a trabalhar, a refletir sobre isso. Beleza? Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidiano pode ser motivado da crônica. Veja, o cotidiano é o que a gente tem agora, o que está acontecendo hoje. Qualquer assunto ele pode ser feito a partir da crônica. Na crônica que a gente vai colocar as construções dentro dele. Como a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, como as coisas vão ser trabalhadas. Dessa maneira a gente consegue fazer vingar as situações, certo? E por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo que ocorre no ambiente urbano passe a ser escrito de forma de crônica. Ele é um ambiente que nasceu na cidade, foram as pessoas da cidade que criaram. Então, muitas das coisas que nós temos podem ter passado, né, por exemplo, a música caipira. Ela nasceu e cresceu e se desenvolveu no interior do Brasil e veio para cá. Veja, eu não estou falando de sertanejo universitário. Estou falando da música caipira, o sertanejo caipira, o modão de viola. Ele retrata a vida no interior. Então tem uma música do cantor Daniel que ele fala: eu nasci num recanto perdido. Ele vai contando, né, o que é esse recanto perdido que ele fala. Né, era uma fazenda, né, provavelmente no interior, né, que tinha rio, o pai dele trabalhava na roça e ele teve que vir para cidade. Então veja, a gente consegue ver uma construção ali dentro, como que as coisas vão ficar ali, beleza? Existem diversos tipos de crônica, não apenas desde as apenas narrativas que vão contar coisas, passando pelas crônicas jornalísticas até chegar nas crônicas poéticas, que flertam com o literário. Exclusive alguns grandes escritores brasileiros, como Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector, foram renomados cronistas de seu tempo. A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos de narração. Ou seja, narrar é contar algo, gente. Ontem eu fui e fiz tal coisa, desse jeito, tal. Você está fazendo uma narração, uma validação sobre um assunto, certo? A crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos, ou seja, você também pode narrar coisas nela. Em geral, pequenos fatos cotidianos são contados para que em seguida promover uma reflexão sobre eles, os trechos mais longos da reflexão e argumentação sobre o fato. Viram o que a gente falou antes? Então eu posso narrar, eu posso jogar, promover reflexão e jogar argumentos para que essas pessoas possam fazer essa reflexão. Por quê? Vamos supor que aconteceu, mas por que Brumadinho aconteceu? Né? E se o governo tivesse impedido? As pessoas vão ficar, poxa, e se tivesse acontecido isso? Quando você pensa sobre. Por ser publicado em jornais, é esperado que o tema da crônica jornalística se interesse em grupo social e não apenas no próprio cronista. Normalmente, os principais acontecimentos do dia a dia da semana anterior são redigidos em crônicas jornalísticas, beleza? Vamos ter a crônica humorística, onde a gente vai ter a característica do humor. Ela vai pegar assuntos do cotidiano e vai transformar aquilo em humor e em piada para ver como as pessoas vão reagir, né? E o grau de comédia cronista adota o estilo particular, aqueles que usam da ironia para ser uma marca de linguagem, outros que abordam assuntos cômicos de natureza. Os cronistas construem discursos engraçados por meio de associações,
Quanto mais original, melhor é a crônica. Você pega um assunto atual e vai fazendo, né, ou transformando aquilo em sátira. Né, uma boa crônica é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. É a partir da observação que nós vamos nos tornar bons observadores, bons escritores. Por quê? Você precisa ter material para colocar na sua crônica. E no caso das crônicas narrativas, vale a pena planejar bem quais serão os personagens, o cenário, o tempo e o enredo. Caso seja escrever uma crônica jornalística, vale a pena pesquisar bem os pontos de vista que serão apresentados e fundamentar bem o que foi defendido. Se for uma crônica narrativa, não importa, aliás, narrativa, jornalística, cômica, você sempre vai ter que ter um bom conhecimento. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.